Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a este nosso espaço de compartilhamento de ideias sobre a vida e sobre a espiritualidade. Como é que você vem se sentindo nos últimos dias, nas últimas semanas, quem sabe até nos últimos meses, nos últimos anos? A vida tem sido tranquila? Bom, se bem que eu acho que a vida nunca é tranquila. Fácil eu também acho que a vida não é. Bom, você tem se sentido confortável com a sua vida? Não é na sua vida, é com a sua vida neste momento? Você tem se sentido confortável? De alguma forma você tem conseguido tirar proveito das situações que lhe acontecem? Ou não? Parece que está tudo muito pesado, muito denso, muito nebuloso, muito incerto, muito confuso, muito chato. As circunstâncias da sua vida atualmente têm sido, observando o contexto geral, boas de se levar adiante? Ou você está chateado, chateada com alguma coisa, coisas que você considera que, no fundo, talvez já não fazem mais parte da sua vida. Se o seu pensamento é de que as coisas já não estão mais funcionando porque há a necessidade da mudança, então este vídeo é para você. Nós vamos falar um pouco sobre a hora do desapego. É a hora do desapego. Para efetivar a mudança, é necessário se desapegar de algumas coisas, de algumas pessoas, de algumas situações. Para efetivar a mudança que a gente deseja na nossa própria vida, dentro da gente mesmo, é necessário se permitir esse instante de deixar ir aquilo que precisa ir, para que novas coisas cheguem em nossa vida, em nossa existência, no momento atual. Então hoje nós falaremos justamente sobre essa hora última da fase de transição da nossa vida, que é a hora do desapego. Primeiro de tudo, acho que a primeira questão que a gente tem que perguntar a si mesmo, né? A pergunta que a gente tem que se fazer é: o que é desapego? Para você, o que é desapego? Pensa assim, pensa agora. O que é que para você é desapego? O que é que o desapego representa? Se você se sentir confortável, deixa lá nos comentários lá embaixo. O que é que você, antes da nossa discussão de hoje sobre o desapego, considerava que era o desapego e o que é que ele representaria para você ou o que é que ele representa para você antes da nossa discussão de hoje, porque agora a gente vai dar início ao compartilhamento desse conhecimento, né? Vamos firmar essa ideia da hora da mudança através do conhecimento para poder entrar com os nossos exercícios propostos, né? O deverzinho lá, a tarefinha de casa. Aí você vai observar esses dois momentos. E se você se sentir confortável, você pode deixar lá nos comentários. Antes da discussão de agora sobre o que é desapego, o que é que você acha que é isso e o que é que isso representa dentro da sua vida? E depois que a gente terminar o vídeo de hoje, depois que a gente terminar a nossa discussão, você continua pensando a mesma coisa sobre o desapego e o que ele representa na sua vida ou não? A sua visão acerca dele, a sua perspectiva acerca do desapego se alterou de alguma forma. Primeiro de tudo, assim, o que é desapego, né? Se a gente for pensar de uma maneira geral. Desapego é uma característica ou uma condição, né? A condição de estar desapegado, daquele que demonstra o que, segundo os nossos dicionários? Falta de amor, desinteresse, indiferença e desprendimento. Talvez venha daí a noção que a gente tem de que o desapego é um grande problema. Porque a gente sempre associa o desapego à ideia da falta de amor. Então, se eu estou me desapegando daquela pessoa, daquela situação, daquela circunstância, é por falta de amor, né? Ou por desinteresse. E a gente acha que a gente tem que estar o tempo todo à disposição daquela outra coisa, daquela outra situação, né? Então, a gente sacrifica o nosso interesse próprio em detrimento do interesse dos outros. Indiferença também. Indiferença não deixa de ser uma forma de falta de amor, né? E o desprendimento, eu acho que desses 4 tópicos aí, falta de amor, desinteresse, indiferença e desprendimento, na minha percepção,
o desprendimento é o mais leve, né? Sendo que dentro da falta de amor estão inseridos o desinteresse e a indiferença. Eu acho que sendo a indiferença uma forma, né? E o desinteresse, claro, uma forma de demonstrar essa falta de amor, que pode até ser, sei lá, uma espécie de falta de afeto. Mas a grande questão aqui é a seguinte: tudo na nossa vida, tudo, inclusive nós mesmos, temos uma dupla polaridade. Então, no fundo, as coisas são neutras. Só que aqui, neste planeta, nesta vida, talvez vocês já tenham até me ouvido falar em algum outro momento, embora tudo seja neutro, aqui vai se dividir numa dupla polaridade, né? Então, o desapego em si, ele é um ato neutro. Agora, conforme a nossa percepção, a nossa perspectiva, o nosso olhar, a nossa atitude, o nosso pensamento, o nosso sentimento com relação à coisa, ele pode ganhar um tom mais difícil, mais pesado, ou um tom mais tranquilo, mais leve, mais sutil, né? Mais doce. Você tanto pode enxergar o desapego como um momento em que a boca amarga, né? De um fel terrível, ou um momento em que as coisas vão ganhando uma certa docilidade. Acho que a grande questão aqui é a gente entender o desapego como um processo de desprendimento natural, em que num momento a gente está afinizado com uma determinada situação, mas em outro momento a gente acaba desafinizando. E para que a gente continue crescendo e aprendendo com a vida, entrando em ciclos novos em vez de só de se descobrir perdido dentro da floresta andando em círculos, é interessante que a gente se permita desprender, desapegar de situações que a gente sinta que já não contribuem mais para a nossa existência. É claro que quando a gente fala de desapego, por exemplo, um desapego dentro de um relacionamento, às vezes não é desapegar do relacionamento, mas é desapegar da condição na qual o relacionamento está naquele momento. Então, às vezes não é para dizer, é um divórcio, é uma ruptura. Às vezes não é isso. Às vezes é construir uma nova realidade para aquele relacionamento. Agora, se a gente está falando de uma questão em que são ligadas mais de uma pessoa, um relacionamento a dois, por exemplo, aí a gente precisa que o compartilhamento seja recíproco, a gente precisa que as atitudes sejam recíprocas, porque só uma pessoa, aquela ideia de que andorinha só não faz verão. Dependendo do verão, ela até consegue fazer só, mas dentro de um relacionamento a dois é um pouco complicado, é um pouco difícil. Vai ter sempre alguém que vai sair perdendo, e no caso vai ser você, se for você que está à disposição de renovar o relacionamento e a outra pessoa não estiver concentrada também nisso daí, né? E é aí também que entra um outro aspecto. Geralmente as pessoas associam desapego ao abandono, né? Então, quando alguém diz assim, desapega dessa situação, desapega dessa pessoa, desapega desse relacionamento, desapega desse objeto, a pessoa entende isso como se fosse uma forma de abandonar. E a gente foi criado, pelo menos assim, a maioria de nós, foi criados de maneira a entender que o abandono é sinônimo de fraqueza. Se você está abandonando uma pessoa, uma situação relacionada àquela pessoa, uma circunstância que já não te faz mais feliz, um objeto que você sente que já não vibra mais na sua frequência, é como se você estivesse abandonando, né? Você está deixando de lado aquilo dali. Então você está sendo fraco. Essa é a percepção que muitas pessoas têm do desapego ao associá-lo a uma espécie de abandono. Só que, pensando na perspectiva do abandono, abandonar determinadas situações, principalmente quando são situações muito conflitantes e a gente sente que não consegue resolver, pelo menos não naquele momento, não é sinônimo de fraqueza, pelo contrário, é sinônimo de muita força. Então é preciso muita força, é preciso muita garra e uma atitude muito tenaz para que se consiga, entre aspas, abandonar uma circunstância, uma situação que não tem solução naquele momento, mas você precisa seguir com a sua vida adiante, né?
Entendam que aqui eu estou falando principalmente de questões mentais, emocionais, entrando no campo relacionamental, seja da relação que você tem com o mundo, seja da relação que algumas pessoas dentro desse mundo possuem com você. Tá certo? Então a gente pode entender que o desapego é o quê? O desapego é um ato de reavaliação. Ele é um ato de ressignificação. É um momento da sua vida em que você sente que as coisas não podem mais continuar como estão e você diz: é hora de ressignificar. É hora de dar um novo significado a essas coisas, a essas situações. Então, para dar esse novo significado, você vai precisar passar por um processo de reavaliação da sua alma, dos seus sentimentos, da sua consciência, com relação àquilo que lhe cerca e com relação àquilo que são os seus objetivos, os seus propósitos de vida. Nesse quesito, o ato de reavaliação vai atingir as amizades, vai atingir os amores, suas simpatias e também até as suas antipatias, porque às vezes a gente descobre que aquela pessoa que a gente antipatizava começa a se aproximar da gente, ou a gente começa a se aproximar dela, e ela deixa de ser antipatia e se torna simpatia, assim como o oposto também pode acontecer. Você vai reavaliar as suas ternuras, né? Seus carinhos, suas afeições, coisas que você gostava, pode ser que você passe a não gostar mais, porque já não fazem mais sentido para você. Coisas que você acreditava, pessoas nas quais você acreditava, podem acabar se tornando, ainda que você mantenha um certo carinho e um certo respeito por elas, o que é natural e imprescindível, é como se você dissesse: olha, foi bom, foi importante naquele momento, mas agora eu já tenho um outro olhar, uma outra mente, uma outra consciência, uma outra perspectiva, eu enxergo as coisas de uma outra maneira. Então, fez sentido para mim num determinado momento, agora já não faz mais. Eu gosto muito de usar uma simbologia, uma imagem que é a seguinte dentro das minhas leituras, né, com os oráculos. É como se de repente você olhasse para o seu lado direito e você vê que você construiu um imenso império. Só que aquilo dali não faz mais sentido para você. Não brilha mais. Então, aí você olha para o outro lado, você olha para o lado esquerdo e você vê que o sol está brilhando para lá. Então você diz: poxa, pois eu vou seguir a minha intuição, eu vou seguir o meu coração, minha mentoria espiritual, e vou me direcionar para onde o meu sol está brilhando agora. Porque eu preciso viver essas novas experiências. Eu preciso atingir o centro de alguma coisa, se é que você deseja pensar assim. E para atingir o centro de alguma coisa, eu não posso, na verdade, andar em círculos, né? Então eu me centralizo, eu me responsabilizo e eu sigo adiante para onde o meu sol está brilhando agora. Então o desapego ele é um ato de reciclagem e de desprendimento. Num primeiro momento ele é um ato de reciclagem porque pode ser que algumas situações, algumas ligações afetivas, emocionais, de simpatia, de ternura, elas simplesmente passem por uma mudança junto com você. Então você recicla. Reavalia, ressignifica, recicla, transforma, vira outra coisa. Então o seu desapego vai ser daquela situação A para viver uma situação B, mesmo que junto daquela pessoa ainda, daquele grupo de pessoas, dentro daquela circunstância, só que é uma circunstância renovada. Ou um ato realmente de desprendimento total, desprendimento amplo, melhor dizendo, em que você percebe que não tem mais o que renovar, não tem mais o que reciclar naquela circunstância, naquela situação, com aquela pessoa, aquele grupo de pessoas. Aí você olha e diz: tá na hora de dividir as águas e eu seguir talvez por um outro rumo, né? Tá na hora de eu me desprender dessa situação, me permitir desprender dessa situação. Então, a gente pode entender que o desapego seria um ato de auto-amor. Vai doer? Possivelmente. Possivelmente vai doer. Quando a gente precisa se desprender de qualquer circunstância, de qualquer pessoa, principalmente quando aquilo já é um hábito, e geralmente é um hábito, por isso que a gente tem medo de se desprender, de se desapegar. Dói. Claro que dói, machuca. Mas passa. Passa porque tudo passa. A grande questão é quando a gente
torna maior essa dor. E aí, além da dor, a gente opta pelo sofrimento. Tem uma coisa que eu tenho aprendido muito nos últimos tempos, dentro de novos estudos e de acordo com a proposição de algumas coisas pela espiritualidade, pela minha espiritualidade, né, a minha mentoria, é que a dor, ela é inevitável. Foi a forma que a humanidade escolheu para evoluir, para crescer, para aprender. Mas o sofrimento é uma escolha, ele é opcional. O sofrimento é como se fosse uma extensão da dor. Existe, mas ele só existe porque eu potencializo essa dor. Então, vai doer um processo de desapego, de desprendimento? Vai. Você vai sofrer? Aí talvez seja uma outra história, mas certamente vai, porque é natural da gente associar a dor e o sofrimento e viver as duas em conjunto. Né? Sendo que a dor, na verdade, está num patamar e o estágio é uma extensão dessa dor. Né? O sofrimento é uma extensão dessa dor. Mas a grande questão aqui é a prática desse auto-amor, em que você se centraliza, em que você se responsabiliza pelas suas escolhas, pelas suas decisões, por aquilo que você deseja, e a partir dali você toma a atitude da mudança. Essa atitude da mudança não precisa ferir os outros, não precisa magoar os outros, da mesma forma que não precisa ferir a você mesma. Mas a gente sabe que todo o processo de desapego, de desprendimento, né, envolve alguns machucados, alguns ferimentos. Porque a gente está, na verdade, saindo de uma zona, muitas vezes de conforto, um hábito, um costume, para adentrar num novo conjunto de hábitos e de costumes, numa nova zona, que algum dia lá na frente vai virar a nossa zona de conforto, mas por enquanto não é, porque ela é uma zona, na verdade, de novidade. Né? Então, esse auto-amor é uma forma de se respeitar e dizer, olha, isso daqui ainda me faz sentido, isso daqui já não me faz mais. Então, eu vou me permitir a prática da mudança diária, cotidiana, para manter os meus pés caminhando firmes, seguros, por uma estrada que não me leva a ficar sempre repetindo e repetindo e repetindo os mesmos aprendizados. É aqui que a gente toca um pouco naquilo que é proposto dentro de uma consulta com os oráculos, né? Vocês sabem que eu uso... É claro que dentro dos meus atendimentos eu falo sobre tudo. Amor, dinheiro, espiritualidade. Fala sobre tudo, porque tem que falar sobre tudo. Tudo isso faz parte da vida. Né? Não tem nada que seja pequeno demais ou grande demais. Tudo faz parte da vida. Tudo é igual. Tudo tem o mesmo peso e a mesma medida, de certa forma. Vai depender muito de como está o seu padrão de consciência naquele momento, como é que é a sua recepção àquilo que está sendo trazido. Mas as minhas leituras, apesar de falar sobre tudo, têm uma proposta de autoconhecimento. Tem uma proposta de evolução. Né? Evolução no sentido de quê? De melhorar. Fazer com que você, o seu interior, a sua essência de ontem, seja diferente da essência de hoje. E seja diferente da essência de amanhã. Porque você está nessa constante evolução, você não para. Você não para. Então, nesse quesito, a gente tem aí a jornada do louco, né? que alude um pouco ali à jornada do herói mitológica, né? Desde o nascimento, passando por diversos conflitos até a autorrealização. Então, a gente tem lá com o louco, o arcano sem número do tarô de Marsella, a gente tem, que é a representação dele aqui, né, numa outra versão, nessa imagem que vocês estão vendo. Então a gente tem ele lá, o arcano sem número, né, o louco, como a representação desse momento do nascimento, ou da entrada, né, o cruzamento do primeiro portal para iniciar um novo ciclo. E a gente tem todo o percurso que é passado, nutrição, amadurecimento, aprendizado, as experiências amorosas, experiências profissionais, experiências de toda a ordem, experiências espirituais de toda a ordem, até alcançar o arcano de número 21, né? Que é o mundo, que representa justamente a autorrealização. Você ter esse poder de centramento, como aquela criatura andrógena que fica no centro daquela auréola, não é bem uma auréola, tem um outro nome,
Fica no centro daquela ornamentação ali, né? É você ter aquele centramento. É você saber quem você é. É você ter certeza de si. É você ter segurança sobre si, né? E para ter esse autocentramento, essa segurança de si, para que você saiba quem você é importante ter um contato com o outro e, acima de tudo, é importante se permitir esses momentos de transição, de reavaliação, de ressignificação, de mudança, né? Para que toda vez você consiga iniciar e fechar um ciclo, extraindo dali alguma coisa que lhe auxilie nesse processo de crescimento pessoal, para que de repente você não chegue numa fase da sua vida que você olhe para trás e diga assim: ah, estou tão arrependido das coisas que eu não fiz. Então, se a gente tiver que se arrepender, pensando de uma forma positiva, tá? Como diria um professor meu, não confundam liberdade com libertinagem. É pensar no sentido de, se eu tiver que me arrepender de alguma coisa, pensar desde já. Se eu tiver que me arrepender de alguma coisa, que eu me arrependa do que eu não fiz e não do que eu fiz, né? Que eu me arrependa das coisas que eu não fiz, das coisas que eu deixei de fazer. Então, se eu tiver esse pensamento, desde já, de que eu não pretendo me decepcionar comigo mesmo por ter deixado de fazer alguma coisa, então, desde já, eu vou me permitir vivenciar o máximo de experiências possíveis, sempre centrado no momento presente. Sem aquela mãozinha que fica segurando o passado, sem aquela outra que fica segurando o futuro, sem aquela coisa triste, depressiva, quando a gente se volta para o passado, para as experiências que já foram, e sem também aquela ansiedade exagerada quando a gente fica o tempo todo olhando para frente, para o futuro, né? É viver o momento de agora, consciente de si no momento de agora, né? Se permitir viver as experiências e, se tiver de se arrepender do que foi feito e não necessariamente daquilo que foi deixado, né, para trás, foi deixado de lado. Então a gente tem que ter essa percepção mais aguçada, sobretudo quando a gente consegue conectar esse tipo de pensamento e sentimento, alinhar com a nossa mentoria espiritual, para saber o que fazer, como fazer, por que fazer e manter a nossa caminhada, manter esse movimento aí da jornada do louco, né? A nossa jornada, a nossa caminhada diária, a nossa jornada do herói. É claro que quando a gente vai falar aqui, a gente fala muito da individualidade. A individualidade é importante tanto quanto a coletividade. Afinal de contas, a coletividade é formada por indivíduos. Então, desde que esses indivíduos estejam, vamos falar assim, grosso modo, bem, essa coletividade também estará bem. Desde que esses indivíduos tenham a consciência de permitir a implantação de uma nova frequência cognitiva e emocional, essa coletividade também estará pronta para o recebimento da nova consciência, para a expansão da nova consciência que a espiritualidade há tanto tempo nos fala, né? Por isso que, se a gente for falar numa frequência de tarô, enquanto coletividade, a frequência energética na qual nós estamos nesse período de 2021 e 2022 é a frequência do Imperador, do Papa e da Roda da Fortuna. Que frequência é essa? Autorreformulação da consciência. É a gente conversando com a gente mesmo para reformular nosso padrão de pensamento e, como consequência, também o nosso padrão de sentimento. E para que essa autorreformulação? Para expandir, para sair da mesmice, para sair da repetição, para sair de tudo aquilo que, enquanto sociedade, a gente reclama, mas entra ano, sai ano, repete a mesma coisa. Então, depois que expande, vem a possibilidade de desagregar o que já está cristalizado. É aí que a gente chega nos aspectos sociais, políticos, culturais, para viver uma nova realidade, para viver uma nova era. Essa nova realidade, essa nova era não vai surgir de um dilúvio, não vai surgir de uma queima geral,
todos os corpos, de todas as almas. Não vai surgir de uma igreja que de repente sobe aos céus e quem sobrou por aqui é porque não foi salvo. A gente tem que parar muito com isso, sabe? A gente tem que parar com essa ideia de achar que só a gente é merecedor e que de repente a gente vai estar ali e vai ser salvo, vai ser arrebatado de corpo e alma e quem sobrar por aqui que se lasque. A questão aqui é, nós estamos dentro dessa coletividade. Por mais que haja a necessidade de um autocentramento, isso não significa um pensamento egoísta e egocêntrico. Pelo contrário, eu só sei quem eu sou quando eu passo pela experiência do outro. Né? Eu preciso desse contato, desse vínculo com o outro, até mesmo e principalmente aquele outro que não tem nada a ver comigo. Porque é aquele que não tem nada a ver comigo que vai me propor a experiência diferente, que vai me propor o olhar diferente. Se eu estou sempre alinhado a pessoas que são tal e qual a mim, eu vou sempre pensar, sentir, fazer do mesmo jeito de sempre. Então, essa frequência energética na qual nós estamos enquanto coletividade vem propor essa autorreformulação da consciência do indivíduo para expandir essa consciência e desagregar o que já está cristalizado. E que tem a ver com as imposições de um sistema, de uma religião, tem a ver com a necessidade das mudanças sociais, culturais, políticas que a gente tanto deseja, que a gente tanto reclama, e que, no entanto, entra ano, sai ano, continuam se repetindo. Por quê? Porque a consciência não se autoformulou. A consciência não expandiu. Se não expandiu, é velha consciência. Se é velha consciência, não desagregou o que está cristalizado. Se está cristalizado, vai continuar se repetindo tudo o que já está acontecendo. Então, uma coisa que eu repito desde que eu comecei a atender, já tem vários anos isso, que a espiritualidade sempre trouxe dentro das leituras, né? Já era uma forma de preparar a minha consciência, de preparar também as pessoas que eu estava atendendo. As raízes estão todas fragmentadas. Todos os conhecimentos, todas as intenções, todas as culturas, todas as questões da humanidade, tudo isso que sedimenta a nossa existência no momento atual, tudo isso está fragmentado. Para quem conhece lá a questão dos registros acásticos, né? As memórias do universo, é como se tudo aquilo que ficasse guardado naquelas gavetinhas tivesse sido removido. Está tudo espalhado, está tudo solto, está tudo fora das gavetas. Para quê? Para a gente conseguir reposicionar, reordenar, transmutar o que precisa ser transmutado e colocar, preencher algumas dessas gavetinhas com coisas novas. Experiências novas da humanidade. Né? Então as raízes estão todas fragmentadas. A mudança começa a partir de nós, a partir do nosso entendimento dessa questão. Mas tudo que é nosso, que a gente agarra ali com unhas e dentes, tudo isso está fragmentado. Tudo isso está, principalmente nesse momento de agora, em constante movimento para a transformação. Aqui a gente chega, então, no primeiro exercício. Tá? Eu tenho um primeiro exercício para propor para vocês fazerem pelos próximos... Na verdade, esse exercício é para vocês fazerem agora, né? E o segundo é para fazer pelos próximos dias. Como é o primeiro exercício? Identificar em qual estágio da espiral do processo de aprendizado atual você está e qual ensinamento ele lhe traz. Como é que vai funcionar? Eu vou mostrar para você uma espiral, que é como se fosse o seu processo de aprendizado do momento atual. Não é da encarnação. Não é para você pensar, eu acho que eu estou quase no finalzinho da espiral, porque eu já estou quase no fim da minha vida. Não é isso. Eu estou no começo da vida, tenho poucos anos, eu devo estar bem próximo do começo da espiral. Não é isso. Eu estou falando de um processo de aprendizado do momento atual, do momento de agora. Imagina que você está num ciclo, depois você vai entrar em outro, depois em outro, depois em outro. Do ciclo atual no qual você está. Onde é que você acha que você está com os seus pezinhos nessa espiral? Né? Então, deixa eu colocar aqui a espiral para vocês. Pronto. Vocês estão vendo a espiral.
A gente tem aí essa espiral. Vocês estão vendo que tem algumas linhas, né? Essas linhas vão mudando assim, só para favorecer que vocês entendam onde é que está o quê. Mas a gente tem... Deixa eu colocar um negocinho aqui para facilitar para eu explicar para vocês. Pronto, acho que esse aqui dá certo. Vamos lá. A gente tem aqui, né? Lá em cima, número 1. Aí vem aqui, olha, 2, 3, 4. E aí vocês estão vendo onde é que está sendo vinculado? Né? Número 5 bem aqui, número 6. Aí dá uma volta completa, chegamos no 10 aqui, linhazinha azul, aí já vem o 11 na segunda voltinha da espiral, e assim sucessivamente até que a gente chegue na outra ponta, na ponta final, certo? Então, o que eu queria que vocês observassem agora é onde vocês consideram que vocês estão, de acordo com o processo de aprendizado atual no qual você está, onde você considera que os seus pezinhos estão nessa espiral. Você acha que você está no ponto 1? Você acha que está no ponto 2? Não, eu acho que eu estou no ponto 3. Não, eu acho que nesse processo de aprendizado que eu estou hoje, eu estou no ponto 16. Não, eu estou no ponto 21. Que nada, eu estou no 22, já estou no finalzinho da espiral. Em que ponto você acha que você está? Vou dar alguns segundinhos aqui para você pensar. Se você sentir necessidade, você pode tentar se concentrar um pouco mais, se conectar com a sua espiritualidade, com a sua mentoria espiritual, para intuir, né? Conforme eles lá, em que ponto você está. Lembre-se que ao escolher esse ponto, você vai receber uma mensagem, certo? Uma mensagem para te ajudar a manter o movimento, a manter o andar, a manter a caminhada, manter a carruagem andando, com as rédeas na sua mão, tá? Então, se você escolheu, por exemplo, o ponto 17, mas você achou que o ponto 21 estava falando para você, não estava não. Tá? O ponto 17. Se você escolheu 17, 17 é 17, acabou. Se você escolheu 21, 21 é 21, acabou. Escolheu 10, 10 é 10, acabou. No fundo, todas as 22 mensagens vão fazer sentido para você em algum momento, porque você já passou ou vai passar por todas elas. Mas respeite a sua escolha, respeite a sua intuição. De dizer, olha, eu estou no ponto X, a mensagem foi essa e eu vou levá-la para a minha vida e tentar aplicá-la de alguma forma. Veja aí, escolha aí qual é o seu número e posteriormente a gente vai ver qual a mensagem que esse número traz para você. Vamos lá então. Para você que acha que está no primeiro estágio da espiral do processo de aprendizado atual de sua vida, a mensagem para você é a seguinte: rompa com a hesitação e a indecisão. Você está diante do portal. Você está esperando o quê? Você está na dúvida de quê? O portal não está aí? Entra. Para você que escolheu, que acha que está no número 2, estabeleça limites através do mental, ou, se já havia limites antes, estabeleça novos limites através do mental. Então, use a sua cabecinha, use esse seu cérebro maravilhoso para estabelecer limites ou novos limites para aquilo que você deseja atingir em breve. Para você que escolheu o 3, porque acha que está no ponto 3 da espiral, mostre-se para o mundo, abra o peito e haja compaixão, não se esconda, não tenha medo, você vai precisar se mostrar agora. Mesmo que você se sinta vulnerável, isso faz parte, é o outro lado da coragem, a vulnerabilidade. Então,
Se tem que ser vulnerável, seja vulnerável. Mas se mostre para o mundo, tá? Haja com paixão, haja com intensidade. Para você que acha que está no ponto 4, domine as suas fraquezas. Não importa se é uma fraqueza da mente, uma fraqueza do coração, uma fraqueza do corpo. Domine as suas fraquezas. Tenha uma mente organizada o suficiente para conseguir discernir o que são essas fraquezas, onde elas estão, quais são os seus gatilhos e tente de alguma forma dominá-las para não ser dominado por elas. Para você que acha que está no ponto 5, musgue a sua pedra e mescle-se com o sistema. O que é isso? Entra no meio do povo. Nesse primeiro momento, seja igual aos outros, tá? Ainda não é hora de você afrontar o sistema. Você primeiro precisa se nutrir do sistema, você tem que entrar nele. Só depois que você entrar nele é que você vai conseguir mostrar quem você é e alcançar aquilo que você deseja. Você ainda é muito pequeno, muito pequena. Então você precisa dessa nutrição do sistema temporariamente. Para isso você vai ter que se misturar junto com os outros. Só depois, fazer de conta que você não é diferente, fazer de conta que você é igual a todo mundo. Só depois, mais lá para frente, é que você vai poder mostrar realmente, de fato, quem você é, tá? Então, por exemplo, se você tem um instinto de liderança, talvez esse momento de agora não seja o mais propício para você liderar. O momento de agora talvez esteja mais propício para você ser liderado. Então, se deixe ser liderado, aprenda com esses líderes que se aproximarem de você e lá na frente você vai ter essa posição, essa condição de liderança. Para você que acha que está no ponto 6, ouça a sua intuição e faça novas escolhas. Talvez seja necessário que você faça uma primeira reavaliação da sua vida e aplique algumas mudanças, tá? Algumas mudanças talvez sejam necessárias que você faça neste momento de agora. Então, ouça a sua intuição e faça essas novas escolhas. Para você que acha que está no ponto 7 da espiral, comemore até mesmo as pequenas conquistas. Talvez você ache que só deve comemorar conquistas grandes, ou talvez conquistas intermediárias, mas não, você tem que comemorar todas as conquistas, até mesmo as pequenas conquistas, mesmo que você leve fama de presunçoso ou de presunçosa, tá? Mesmo que as pessoas falem mal de você porque te veem comemorando coisinhas mínimas, comemore, não deixe de comemorar. Você que acha que está no ponto 8, cuidado com o excesso de crítica. Cuidado para não se criticar demais. Cuidado para não querer ser perfeito ou perfeita demais e acabar se desgastando gratuitamente e perdendo a força necessária que você poderia estar guardando para fazer algo de mais futuro lá na frente do que se criticar em excesso. Você que está achando que está no ponto 9, amplie o foco e a disciplina. Talvez esteja faltando em você, ou de maneira geral, ou de maneira localizada, foco e disciplina para poder materializar, manifestar aquilo que você deseja. 10º ponto. Se você está no 10º ponto, faça o movimento. Que movimento? O movimento de continuar. O movimento de alguma mudança que você acha que precisa fazer, faça o movimento. Nem que seja, dependendo das suas condições, sair pela manhã num determinado dia e, em vez de dobrar à esquerda, dobrar à direita. Fazer um novo percurso. Nem que seja esse o movimento. Pode ser simples, pode ser intermediário, pode ser complexo, tanto faz. Faça um movimento diferente, para não ficar no ciclo vicioso que te leva à sensação de estagnação. Para quem acha que está no 11º ponto, controle a sua língua. Tá? Controle a sua língua. Não esqueça que da mesma forma que você fala dos outros, os outros também vão falar de você. Tá? Então controle a sua língua, para não falar mal de ninguém. E também controle a sua língua para não falar demais sobre os seus sonhos, suas vontades, né? Aquilo que você está plasmando no momento de agora, para pessoas que não vibrem junto com você em nome da sua felicidade, tá certo?
Para você que acha que está no ponto 12º, mude o seu olhar, veja o mundo por outro prisma. Não seja uma pessoa muito chata, sabe? De achar que aquele olhar que você tinha quando você cruzou o portal no primeiro degrau tem que permanecer o mesmo. Não tem. Se você está no 12º degrau, você já não precisa mais ter o mesmo olhar de quem estava no primeiro degrau. Porque do primeiro ao 12º houve amadurecimento. Se você não está entendendo o amadurecimento, se você está olhando as coisas da mesma forma que elas eram quando você começou o trajeto da espiral, então há uma grande possibilidade de que você fique preso numa espécie de lama, numa espécie de limbo pessoal nesse momento de agora. Para sair do limbo, ou para não ficar preso nele, é necessário que você mude o seu olhar, tá? Se você acha que está no 13º ponto, limpe o passado e abra novos caminhos. Provavelmente, possivelmente, você já começou a enxergar a vida com um outro olhar. Então aqui você vai fazer o quê? Vai limpar o passado. O que tem que ficar de memória, fica. O que é dolorido e você não quer mais chorar por essa dor, você deixa de lado. Você limpa, você purifica, você se liberta daquilo e começa a abrir novos caminhos para novas possibilidades. 14º ponto, se você acha que está aqui, faça o impossível. É o impossível para você, não é o impossível para o sistema, não é o impossível para o mundo, tá? Se tem alguém do seu lado querendo que você faça uma coisa que você acha que é impossível para você, não sei se seria necessariamente essa a impossibilidade, esse grau de impossibilidade que você vai alcançar. É uma coisa que é impossível para você, que você considera que você não consegue ou não é capaz de conseguir neste momento, então você vai além dos seus limites para poder alcançar esse grau de impossibilidade, certo? Para você que acha que está no 15º ponto, desafie o sistema dentro da sua medida. Lembra que algumas casinhas para trás, lá no comecinho, a recomendação era de que você não desafiasse o sistema, que você se misturasse a todo mundo e fizesse de conta que é igual a todos? Pronto. Aqui é o momento de você desafiar o sistema, mas dentro da sua medida. Certo? Veja até onde você é capaz de ir e desafie o sistema. Sei lá, se você quer implantar uma ideia nova, que você acha que por ser nova as pessoas não vão aceitar, dentro da sua medida, apresente essa ideia nova. Faça algo novo, faça algo diferente nesse momento de agora, desafiando o que já está posto. Coloque alguma coisa que vá além daquilo que outras pessoas já apresentaram, para que você possa se libertar dessa frequência repetitiva. 16º ponto, se você acha que está lá, desapegue-se de tudo aquilo que não lhe faz mais bem. Limpa tudo, limpa. Vai se desapegando, vai se limpando de tudo aquilo, seja mental, seja emocional, seja de frequência de atitude, seja de ligação com outras pessoas, com outros ambientes, um objeto seu que você sente que tem que se desfazer, mas continua apegado, se desfaz. Esse é o momento. Se desapegue daquilo que não lhe faz mais bem. Se você acha que está no 17º ponto, conecte-se ou reconecte-se à sua mentoria espiritual. Pode ser que você tenha perdido o contato com a sua mentoria espiritual, pode ser que você esteja numa fase de duvidar da sua própria fé, pode ser que você esteja numa fase de desacreditar muito de si. Então esse é o momento de você se conectar ou reconectar, se for o caso de ter havido uma perda, com a sua mentoria espiritual. Através de oração, meditação, limpeza, banho, como você quiser. É o que a sua intuição lhe direcionar. Para você que acha que está no 18º ponto, desça às profundezas do seu inconsciente para renovar. Aqui a limpeza é mais profunda, tá? Você vai ter que revisitar algumas questões emocionais, alguns traumas, alguns bloqueios, algumas limitações, para que, uma vez que você faça essa revisitação ao que está ali guardado no seu inconsciente, no seu porão, você consiga fazer a limpeza necessária, a renovação necessária para se sentir mais seguro.
É possível que nesse percurso aqui, nesse ponto do percurso, na verdade, você acabe resgatando algumas coisas que te ensinaram que era errado, né? E você realmente considerou que era errado. Mas agora você vai descobrir que não faz sentido achar que é errado uma coisa que te faz bem. Tá? Então essa revisitação pode acabar fazendo com que você resgate coisas bacanas sobre você, mas que ficaram escondidas no porão do seu inconsciente porque você achava que era errado. Assim te ensinaram. Se você está no 19º estágio, irradie a sua luz. É hora de brilhar. Mostre para o mundo que você está aqui, brilhe com toda a sua intensidade, as outras pessoas gostem ou não. Não deixe de brilhar, não deixe de ser você. Se você está no 20º ponto, celebre a sua soberania, seu poder pessoal. Se você cruzou um percurso do 1º ao 20º ponto, sabendo que o 22º ponto é quase o final do ciclo, ou melhor, o 22º ponto é o final do ciclo, né? Então aqui você já se tornou soberano. Aqui você já reconheceu o poder pessoal, a qualidade e a intensidade do seu poder pessoal. Então celebre a sua soberania. Celebre tudo que você conquistou até o momento de agora. As coisas mínimas, as coisas médias e as coisas máximas, sabendo que ainda tem muita mais coisa para conquistar lá na frente. Se você acha que está no 21º ponto, seja autossuficiente. Seja autossuficiente, tá? Porque aqui é o momento da autorrealização. E a autorrealização só acontece quando a gente sabe que a gente se basta. A gente vai em busca do outro para ampliar aquilo que a gente já tem. Nunca para completar algo na gente, porque todos nós já somos completos. A gente não precisa de pessoas que nos completem. A gente precisa de pessoas que nos expandam. Completos nós já somos. 22º ponto, vivo agora. Se você está fechando um ciclo, se você acha que está no final da espiral, já está às vias de fechar um ciclo, então viva o momento de agora. Não adianta mais você ficar revisitando o percurso do 1 ao 21. Também não adianta você ficar pensando que vai encerrar esse ciclo e vai começar tudo de novo. Não sofra pelo que já foi, nem sofra pelo que virá. Viva o momento de agora e seja feliz no momento de agora. Tá certo? Então a gente chega agora no nosso segundo exercício. Como é que é o segundo exercício? Bem bacana esse. Limpar até o fim de um ciclo, seja pessoal ou coletivo, tudo aquilo que dentro de casa esteja sendo acumulado. Se você tem livro acumulado, texto acumulado, roupa acumulada, caixa acumulada, panela acumulada, qualquer outra coisa, tudo ali. Tem muita coisa sendo acumulada, está na hora de limpar. Até o fim de um ciclo, você vai limpar esses acúmulos da sua casa, que é para a sua casa ficar mais leve e você ficar mais leve também, tá bom? Quando eu falo aqui de ciclo pessoal e coletivo, é o seguinte, por exemplo, final do ano. Né? Final do ano é um momento muito propício para limpar todos esses acúmulos. Aproveitando que a gente está aqui às vias de terminar o ano de 2021, então aproveita essas últimas semanas do ano para limpar esses acúmulos. Tá? Se você, por acaso, assistir esse vídeo depois do final de 2021, já é 2022, 2023, 2024, quem sabe, você pode esperar o final de mais esse ano pessoal, mais esse ano coletivo, ou você pode utilizar o seu ano pessoal, ou seja, sei lá, se o seu aniversário é em fevereiro de 2022, por exemplo, de hoje até lá, vai limpando esses acúmulos da sua casa, vai tirando esses acúmulos, vai jogando fora, vai doando, vai vendendo, vai reciclando, vai transformando em outra coisa, tá? Mas se permite fazer isso. Limpar até um fim de um ciclo, seja pessoal ou coletivo, tudo aquilo que dentro de casa esteja sendo acumulado, tá bom? Foi muito bom ter passado esse período, esse momentinho aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado. Agradeço pela companhia, agradeço pela parceria e até um próximo momento, até um próximo encontro.